E aí, galerinha do YouTube, tudo certo com vocês? Espero que sim, tio Vini de volta. Hoje eu trago pra vocês novamente esse desenho aqui, que é da Cristina Carron, ou Christine Carron, nunca sei, Realistic Portraits. E a ideia é concluir essa pele usando Luminance. Pra quem não assistiu o vídeo, onde eu fiz roupa, cabelo e maquiagem e olho usando os Luminance, eu vou deixar o link aqui, que foi uma live, certo? Então bora lá pra gente ser bem dinâmico nesse vídeo. Isso se eu não derrubar o tripé antes, né? Porque a pessoa tá enferrujada na ideia aí de usar, de gravar vídeo. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui usando uma cor mais escura, tá? Mas, na verdade eu nem vou começar pela mais escura, eu vou começar pela intermediária, porque eu sei que muita gente tem dificuldade aí de começar logo pelo mais escurão. Então eu vou pegar aqui o 077, tá? Não sei se vai estar focando. 077. E aí eu vou começar fazendo o quê, ó? Eu vou começar marcando, tá? Uma sombrinha aqui do rosto. Certo? Lembrando, pessoal, que esse lápis é um lápis um pouco mais macio, tá? E um lápis à base de cera. Então é um lápis que a gente pode usar com a mão um pouquinho mais pesada, tá? Não precisa usar com a mão tão leve. Esse lápis ele tem essa capacidade aí de fazer uma mescla muito rápida. Então a gente não tem que se preocupar muito, digamos assim. Tá? Eu vou continuar aqui a marcação do rosto. Deixa eu só segurar o foco aqui, porque senão esse negócio fica focando cada hora num lugar. Acho que agora foi. Tá, então, ó. Sem muita preocupação. Ó, fiz as marcações aqui. Posso fazer uma marcação já aqui, ó. Embaixo, ó. Aqui também. Certo? Aí foi. Agora eu vou pegar um tom ainda nessa mesma pegada, só que um pouco mais claro, que é o 876. Tá, ó, 876. E aí eu vou vir meio que dando uma esfumada nisso tudo. O que algumas pessoas vão sentir dificuldade nesse lápis, tá? Esse lápis é um lápis que quando você passa uma cor por cima da outra, ele meio que dissolve ou esmaece a cor de baixo, mais ou menos como acontece com o prisma, tá? Esse brilho todo que vocês estão vendo, gente, é por causa da... Quem assistiu a live vai saber, tá? Vocês têm esse brilho aí que na luz dá uma incomodadinha. Então, ó. Vou vir aqui e vou meio que esfumando essa cor. Vini, eu posso trabalhar a luz antes de trabalhar a parte de sombra? Pode, tá? Muita gente prefere pintar assim. Eu acho que acaba ficando difícil depois, não no caso de um lápis desse, mas se você vai usar outro lápis, parece que você meio que satura o papel de tanto pigmento e depois parece que o escuro não cobre mais. Então, eu pretendo sempre começar pelo escuro, até porque eu acho mais fácil depois. Esse lado é mais claro, aquele é mais escuro, tá, pessoal? Então eu tô obedecendo isso. Parece que a luz tá batendo mais desse lado. Bom, e aí eu vou vir com um tom de pele mesmo aqui, mais clarinho, que é o 872, tá? Todos é meio que nessa linha do Burnt Ochre, só que nesse lápis é por porcentagem, tá? Então vou pegar aqui o 872 e eu vou começar a trabalhar, ó, meio que diluindo tudo isso daqui. Vou arrastar aqui, ó, pro ponto da ossatura da bochecha, tá? Aquela parte onde tem a ossaturinha da bochecha. Ó, joga um pouquinho aqui pra baixo dos olhos, tá? Muito cuidado daí. E observem que eu deixo um traçado aqui. Por quê, ó? Aqui eu vou vir com a cor bem de leve. Aqui com esse lápis eu já começo a dar meio que uma carcadinha, tá? Não tem muita preocupação. Se vocês observarem, eu não ligo muito para a direção que eu tô pintando. Essa é a vantagem de você trabalhar com lápis mais macio, tá? Nessa situação, você não tem que se preocupar muito com nada, certo?
E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse tom aqui, mais amarelado. Vocês podem usar tanto o 821, que é esse bem amarelão, como vocês podem usar também esse daqui, ó, que é um pouco mais claro, que é o 242, tá? Vou até usar o 242 só pra vocês terem uma base, ó. Ele é um pouco mais claro, tá? Ele não é tão amarelo, amarelo, amarelo. Tá, ó. Eu, geralmente... E tem um ainda que é um pouquinho mais claro, que é o 801, tá? Quase um branco aí, como se fosse um branco meio off-white, tá? Então, vale a pena também. Eu vou cair no meu 821, porque eu já tô acostumado a trabalhar com ele, certo? Deixa eu só dar uma pontadinha. Prontinho. E aí, ó. Eu vou trabalhar com ele porque eu gosto de trabalhar com esse lápis. Eu gosto desse tom porque eu já tô meio que adaptado por causa do Prisma, tá? Lembra um pouco o Cream que eu usava no Prisma. Certo? Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso voltar agora com o 872, que é aquele tom meio rosado. Tá? E começar a trabalhar aqui em cima. Olha lá. Posso vir aqui. Sem muita preocupação, tá? Aqui eu já uso a mão um pouco mais leve nessa área da olheira, tá? Ó. Certo? Aqui eu já posso carregar um pouquinho mais a mão. E aqui também, ó. Nessa lateral. Certo? Agora eu vou fazer o quê? Lembra que eu falei que tinha um tom mais escuro? É o 069, tá? É uma das opções, tá? 069. Eu vou pegar o 069 e vou fazer uma leve marcaçãozinha aqui, ó. Certo? Bem de leve, pessoal. Se observarem, eu deixo até um pouquinho da textura do lápis. Tá? Porque é meio que só para trazer um peso aqui, ó. Só para trazer uma informação. E aí eu faço o quê? Eu volto com aquele 876, tá? Ó. Pra quê? Pra que eu possa dar uma esfumadinha aqui. Depois eu vou voltar com a cor que é um pouquinho mais escura que essa, tá? Eu começo com esse só para ter um controle maior da saturação do lápis. Agora eu posso vir com o 077. Tá, ó. Então 077. E aí, ó. Certo? Ó. Jogo um pouquinho em tudo aqui. Bom, vou voltar com o 872, que é aquele tom tipo bem clarinho de rosa. E agora sim eu vou meio que finalizando a pele. Para voltar à tela inicial, toque no botão Home. Oxe, tem algum... Gente, desculpa, não sei o que aconteceu, mas como eu dizia, vou continuar com o 872 aqui. Tá, ó. E agora eu vou meio que esfumando essa sombra. Eu não preciso encostar literalmente na sombra, eu vou meio que só em volta da sombra. Depois eu passo com a mão bem leve ali em cima da sombra, tá? Mas ó. Aqui vou meio que finalizando. Certo? Ó. Pode colocar cor, tá? Não tenha medo de colocar bastante do lápis. Vou voltar com aquele meu tom mais amarelado, o 821. Ó, pra causar um pouquinho de luz aqui, tá? Vini, eu gostei mais daquele tom clarinho. Posso usar? Pode, tá, gente? É que pra quem me acompanha há muito tempo sabe que eu gosto de uma pele um pouco mais quente. Mas se não se sente confortável, pode com um tom mais claro. Você pode até, ó, vou usar aqui como opção, você pode até jogar um branco, ó, por exemplo. Esse lápis é bem versátil, tá? Então, ó, você pode jogar um branco, se quiser. Se você achar que fica melhor, ó, joga um branco. Tá? Porque às vezes a gente quer um tom um pouquinho mais claro, um pouquinho mais esmaecido. O branco aqui funciona bem, joga aquele tom de off-white, não tem problema nenhum, tá?
Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou criar um pouquinho de blush pra Dona Glória, porque eu coloquei nome em todas elas, tá? E aí eu vou criar um pouquinho de blush. Deixa eu escolher aqui uma cor. Vou escolher esse daqui. Que é um tom meio rosado. Esse é o 571, tá? Vou aplicar um pouquinho dele, ó. Aqui. Tá? Mão meio que em círculos. Ó, um pouquinho de blush. Mão bem leve. Aí deu. Faço o que agora? Volto com aquele meu tom, que é o 872, é isso? 872. Ó, pra dar uma esfumadinha. Agora mão bem leve, obviamente. Ó. Tá? Aí foi. Ó. Posso ir concluindo a pele até coisa daqui se eu quiser, tá? Não é bem o que eu quero, porque eu quero trabalhar um pouco mais de sombra aqui, ó. Mas posso até jogar um pouco. Olha lá. E agora eu posso voltar com aquele tom, que é o 876. E vim trabalhando uma transição aqui, ó. Certo? Volto com o meu 872, ó. Jogar um pouco aqui em cima dessa sombra. Para tirar um pouquinho da marcação, ó. Mão bem leve. Olha lá. Vou trazendo aqui para essa região do queixo. Estão vendo só? Ó. Trazendo para cá. Trazendo um pouquinho para cá, ó. Nessa área mão um pouco mais leve, porque agora eu vou jogar um pouquinho daquele meu tom mais amarelado, ó. Tipo um creme, ó. Certo? Volto um pouquinho com o meu rosa. Certo, ó. Bem aos pouquinhos. Passo um pouquinho aqui, ó, com a mão bem leve, em cima desse ponto de brilho. Só para ele ter um arraste um pouco da cor que eu usei. Ó, posso pintar aqui com a mão mais leve de novo, em outra direção. Tá? Esse lápis ele tem uma vantagem, porque ele mescla essa questão de você poder pintar com ele com a mão mais leve, igual a gente faz com policromos, geralmente, mas ele também tem essa questão da gente pintar com a mão um pouco mais carregada, igual a gente faz com o prisma, tá? Então isso é bem bacana. Olha lá. Agora eu vou dar uma passadinha aqui por cima dessa sombra. Pra trazer um efeito mais homogêneo, tá? Ó. Tô usando aquele rosinha claro de novo, o 872, se eu não me engano. Isso mesmo. Ó. Tá? Vini, quero usar outra cor. Posso? Pode. Eu vou dar alguma opção aqui de cor pra vocês. Só pra vocês terem uma base. Deixa eu ver. Vou usar aquele tom mais clarinho que eu falei pra vocês. Tá? Ó. O 242. Ó. Eu posso trazer um pouquinho dele aqui, por exemplo. Eu posso trazer um pouquinho dele aqui, ó, na minha área de luz. Porque ele é quase... Ele beira ali um branco com creme, tá? Ó. Isso se eu quiser tirar um pouquinho desse vermelhidão da pele, caso eu não goste, tá? Óbvio, você pode maneirar aí nos seus tons de sombra, tá? Vocês sabem que o Tio Vini gosta de uma coisa bem forte, né? Então, se bem que eu nem acho que tá tão forte, mas eu gosto. Tá, vocês podem usar, por exemplo, aquele que eu falei pra vocês que é quase um off-white, tá? Que é o 801, por exemplo. E aí vocês podem aplicar ele aqui, ó. Vocês podem aplicar ele aqui, ó, nessa área clara. Vocês podem aplicar ele aqui, ó, embaixo dos olhos. Tá tudo pra economizar lápis, tá? Porque vocês estão usando um pouquinho de cada cor. E também tudo pra deixar a pintura ainda mais lisinha, tá? Uma questão de gosto daí. Ó, vou usar um pouquinho aqui, ó. Pra gente pegar um pouquinho dessa referência, porque tem um pouquinho... O que acontece? Tem um pouquinho de luz aqui, ó, nessa área. Tem um pouquinho de luz.
tá? Aí tem sombra e tem um pouquinho de luz aqui também, ó. Só no finalzinho, entre a sombra. Vou voltar com 876, só pra dar um reforço na transição aqui, ó. Por exemplo, ó. Ó. Tá? Certo? Vocês veem que o lápis aceita, né? Esse é o papel até com uma gramatura baixa, se a gente for pensar bem. Mas ainda assim, ele aceita muito bem. Tá? Então, ó. Tô usando agora o 876 para começar a marcar um pouquinho de sombra. Dona Glória tem pouquíssima sombra embaixo do nariz. Até porque ela tá com o rosto um pouco inclinado. Mas ainda assim, ó. Vale bem a pena fazer a marcação, ó. Marco aqui um pouquinho. Por que eu tô usando essa cor? Por que eu não vim com aquele um pouquinho mais escuro que esse? Porque é muito... Ó o brilho. Porque é muito mais fácil, tá? Começar com essa cor. Gente, voltei. Desculpa, esse negócio tá desarmando toda hora. Como eu dizia antes, por que é legal usar esse tom um pouquinho mais claro e não mais escuro? Primeiro, porque ela não pede tanto. Segundo, porque com essa cor eu ainda tenho a chance de poder errar, tá? Então, se eu achar que a sombra não ficou tão legal, eu posso refazer. Então, isso é uma das vantagens, ó. Tá? Ó. Trazer um pouquinho de bolinha pra cá, ó. Meio que fazendo essa pontinha, ó. Do nariz. Lembre-se, pessoal, de não fazer a marcação, ó, e depois deixar duro, tá? Fez a marcaçãozinha? Pronto, a minha sombra tá aqui. Esfuma um pouquinho pra fora da sombra, ó, com a mão bem leve. Pra ter esse efeito de transição, tá? Olha lá, ó. Aqui é um pouco mais escuro, como eu disse pra vocês, esse lado inteiro é um pouco mais escuro. Então a gente sabe que eu vou carregar um pouquinho mais esse lápis, até porque eu vou ter que vir agora com a outra cor de sombra, tá? Então vou fazer o quê? Vou voltar com 077. Que é aquela cor um pouquinho mais escura, tá vendo? A gente tava usando esse, que era o 876, e a gente vai pro 077. Tá? Tá dentro da mesma casa, mais ou menos de tom. Ó, então começa agora só jogar por cima e dar uma esfumadinha. Jogo por cima e dou uma esfumadinha. Porque agora eu já sei mais ou menos como é que vai ficar o desenho do meu nariz. Tá, ó. Olha lá. Outra coisa importante, tá? Aquele outro lápis que eu tava usando, eu não tinha apontado ele ainda. Você vê que esse aqui que tá apontado, ele já fica bem mais macio, tá? Então apontar o lápis é importante. Ó. Começa a fazer um pouquinho de marcaçãozinha aqui. Pra gente ter o arrebite do nariz. Tá? Não sei se tá dando pra enxergar. Ah, tá sim. Pra gente ter o arrebite do nariz. E ó. Vou trazendo um pouquinho pra cá. Certo? Vou voltar com aquela cor. Deixa eu dar uma pontadinha nela. Que a ponta ainda tá com aquela parafina que eles passam na ponta do lápis. Na verdade é tipo um pó que protege a cera do lápis. Pra vir no navio e etc. Ou pra ir, né? Caso o lápis seja fabricado aqui. Que todos usam desde o escolar. Ó, então voltei. Esse daqui é o 876. Tá, e aí, ó, vou começar a fazer uma marcaçãozinha. Mais ou menos aqui. Ó, vou dar mais uma esfumadinha nesse nariz, ó. Tá? Pronto. Faço o que agora? Vou voltar com aquele tom meu do rosinha, que é o 872. E ó, vou começar a trabalhar em cima dessa sombra, jogando um pouquinho pro centro. Tá, ó. Acho que a ponta já tá muito escura, posso parar um pouco e começar a jogar um pouquinho mais aqui em cima. Ó. Jogo por cima da sombra, meio que pra dar uma esmaecida na sombra. Olha lá. Ó. Tá, ó. Sempre por cima da sombra. Vou esmaecendo um pouquinho, ó. É como se eu estivesse meio que esfumando a outra cor do lápis com o próprio lápis, tá? Pronto. Faço o quê? Vou pegar aquele meu tom 821. Pessoal, eu tô usando bastante cor, tá? Não é que não dê pra fazer com poucas cores. Tô usando bastante cor porque geralmente quem compra esse lápis tá comprando um lápis caro, tá? Pra gente ter a opção de estar usando muitas cores aí e não gastar, tipo, um lápis inteiro de uma vez só. Tá? Então, ó.
Isso não é legal nem com os baratos, quem dirá com os mais caros, né? Então, ó, tô aplicando agora o 801, tá? Que é aquele tom quase de branco. E, ó. Vou trazendo pra cá, ó. Fazendo um pouquinho da ponta desse nariz, tá? Fazendo um pouquinho dessa bolinha, ó. Tá vendo? É só pra tirar o branco do papel, literalmente, né? Nesse caso, ó. E também pra dar uma esfumada nessa marcação. É muito importante. Estão vendo só? Vou voltar aqui com o 872 pra gente ir trazendo, ó, um movimento. Tá? Então, ó. Estão vendo só? Já vai criando um formato, ó. Eu vou levando a mão mais leve agora ali pra dentro do meu ponto de luz, tá? Comecei com a mão mais pesada, agora a mão vai ficando mais leve. Por quê? Daqui dessa área... Pera, deixa eu tirar da luz. Daqui dessa área mais escura até essa área mais clara, a gente vai ter toda uma transição. Então, ó, aqui minha mão vai entrar um pouquinho mais pesada. E quando vai chegando ali na área de luz, a minha mão vai ficando um pouco mais leve, tá? Naturalmente. Então, ó. Deixei um pontinho de luz aqui na abinha do nariz, pra gente também ter um efeito de luz, tá? Repetir a mesma coisinha aqui desse lado, com o 801, ó. Jogo um pouquinho do 801 aqui. Posso jogar um pouquinho do 821, que é aquele mais amarelado. Tá, ó. Fica bem legal também. Ó, posso jogar um pouquinho dele aqui. Tá sempre brincando com esse joguinho de cores. Não tem muito segredo. Posso voltar com o meu 872, o 872, ó. Certo? E aí a gente vai tendo uma pele cada vez mais construída. Então, ó, aqui ela tem um pouquinho de bigodinho chinês. Joga um pouquinho aqui, ó, nessa linha. Bem pouquinho, porque a gente não quer que envelheça ela, a gente quer que tenha um pouquinho da marcação, tá? Então, ó, joga um pouquinho. Aí como é que eu faço pra deixar esse ponto do bigodinho chinês um pouco mais evidente? Pego o lápis claro, ó, e faço do lado de fora. Tá vendo? Ó, tem um risco aqui, a gente tem um lado de dentro e o lado de fora. Do lado de fora, do lado do risco, ó, eu passo um pouquinho do 801, que é aquele lápis que é quase branco. Vini, mas quase não vai aparecer. A ideia é essa. É só pra criar um pontinho de luz, ó. Já ficou bem legal. Tá? Talvez na imagem não apareça muito pra vocês, mas repitam em casa, que eu garanto que vai dar certo. Tá? Ó. Voltei um pouquinho com o meu 872. Observam que eu nem apontei o 872, tá? Porque como ele tá fazendo agora uma função meio que de preenchimento e blender, essa ponta redonda até ajuda, ó. E aí, o que vocês acham? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Ó. O que vocês acharam? Tá? Eu acho que fica bem bacana. Óbvio que vocês podem reforçar os tons escuros. Aqui é só uma base, né? Como eu sempre digo pra vocês, é uma base do que se pode ser feito. Vocês veem que o pescoço começou bem escuro e agora ele meio que nossa, gente, eu não consigo. Integrou-se ao resto da pele, tá? Então isso é bem possível. Óbvio, a gente vai trabalhando com mais camadas. Por exemplo, aqui ainda ficou um pouquinho de textura. Aqui a textura praticamente sumiu. Mas aí a gente vai trabalhando com mais camada, tá? Você pode vir com esse 801, ó. Achou que foi um pouquinho de textura? Vem aqui, ó. Aplica ele com a mão leve, ó. Tá? Ele funciona como um blender. Depois você pode até aplicar o blender, né? Que vocês sabem que eu vou fazer isso pra deixar esse mesmo brilho aqui que tá na roupa. Eu vou querer na pele, mas enfim. Depois vocês podem aplicar o blender, vai tirar um pouquinho da textura também. Mas a ideia é que vocês tenham uma base, mais ou menos, de como que vai ficar o colorido, tá? A ideia é basicamente essa daí. Eu tô começando com uma pele um pouco mais básica, óbvio, com esses lápis, porque eu não quero dificultar pra vocês. Mas, teoricamente, é isso. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, deixar aqui seu comentário pra mim. E se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Quem sabe num próximo colorido eu não consigo resolver pra vocês.
Certo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo e falou! Fui!